Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Cabe Justiça. A gente trata aqui o direito de uma forma simples, direta e prática. E como sempre, comigo, ele, Dr. Mário. Tudo bem, Mário? Tudo bem? Tudo. Hoje nós estamos trazendo a doutora Isabela. É um prazer recebê-la aqui. Ela vai trazer uma temática muito corriqueira aqui, porque né, é uma demanda muito grande. Até assim, quando eu ingressei na CAB há 8 anos, 9 anos atrás, eu tinha a impressão de que haveria muitos problemas penais, muitos problemas administrativos. Então, inclusive, quando eu fui reforçar a equipe, montar a nossa equipe, eu falei assim, não, vou trazer tantos advogados criminais, tantos advogados administrativos, tá? E pensei que o de família não haveria tal, né, uma repercussão tão grande. Não deveria ter Mas aí tanta eu tive demanda. que me reformular e trazer e reforçar a equipe, porque o direito de família, divórcios, separação judicial, alimentos, reconhecimento de união estável, partilha de bens, né? Foi uma matéria muito trazida, muito demandada. Então, por isso que a gente hoje tem um programa que vai trazer muitos casos, muitas Maravilha. soluções, muitos problemas, que pode gerar muito espelhamento no nosso, né? Não, eu achei ótimo você falar isso, porque de fato, né? Eu acho que os nossos associados podem pensar nisso mesmo. Então, assim, se tiver algum problema criminal, tiver algum problema administrativo, vá lá na CAB. Eu acho que não são todos que têm esse conhecimento de que a Isso. gente também abrange problemas de justiça familiar, vara de família, não é isso? Perfeito. É isso aí. Então, nesse sentido, bem-vindo, doutora Isabela, e fique à vontade aqui a nos brindar com o seu conhecimento aqui. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Isabela, advogada da CAB. Faço parte do corpo jurídico aqui há muitos anos, junto com o Dr. Mário. E a demanda do direito das famílias é uma demanda, uma das maiores, se não for a maior, uma das maiores demandas que nós temos aqui. Olha. E que abrange divórcio, partilha, pensão, pensão alimentícia para cônjuges, se é cabível, se não é, para os filhos, exoneração. Ótimo. Dentro desse tantos ramos aqui, tantas opções, Isabela, o que é maior? O que mais dentro dos atendimentos? Qual é a mais Qual é essa maior demandada? demanda? É. Divórcio e exoneração de alimentos. Dentro da exoneração de alimentos, como é a prática aqui? O policial vem com os alimentos fixados e aí ele nos procura porque são acionados ou porque ele quer que tire? Como é essa A situação? maioria dos casos são casos de policiais que têm filhos maiores de idade, né? Já completaram ali os seus 18 anos, não estudam, ou até os 24 anos quando estuda. E é bem interessante trazer essa situação, doutor Mário, porque a maioria das pessoas acreditam que o filho completou 18 anos, a exoneração já extingue automaticamente. E não é assim que funciona. Precisa acionar o judiciário informando a situação que pode levar a essa exoneração. Perfeito, você fala isso. Não adianta o cara chegar lá, tipo, meu filho fez 24 anos, já terminou a faculdade, não vou mais pagar pensão. Não pode exonerar por livre e espontânea vontade, né, com esse entendimento de que não tenho mais obrigação. É preciso ter uma decisão judicial, uma sentença determinando a exoneração, sob pena de prisão, porque se deixa de pagar, Pensão pode ser alimentícia. preso. Isso. Até porque nós estamos falando até com pessoas leigas. Então, eu acho adequado até a gente explicar um pouco, mesmo que sucinto, como funciona, por exemplo, a fixação de alimentos. Para eu fixar alimentos até eu exonerar o alimento, tá? Então, eu gostaria que a senhora desse um apanhado de maneira geral. Assim, um casal resolveu se separar ou não, porque pode ter um filho fora do casamento, e o policial é acionado para pagar alimentos. Decorre daí como funciona. Normalmente vem fixado, doutora Isabela, já um percentual para pagar nos alimentos provisórios? Vem fixado porque a gente chama de alimentos provisórios. O judiciário chama de alimentos provisórios porque o filho não pode esperar o trâmite do processo, né? Normalmente isso é concedido em liminar, não pode esperar o trâmite do processo, o processo demorar anos,
para que seja reconhecido ali o seu direito de receber de alimentos do seu genitor. Criança Até- tem que comer, né? Até Comer. tem sobrevivência dela. Isso. E disso, o juiz faz nessa análise já primária a capacidade financeira do policial ou é mais fixado em relação à necessidade da criança? Quando há a fixação dos alimentos provisórios, lá em liminar, não é analisada a possibilidade do genitor para o pagamento. Nesse primeiro momento, o juiz está analisando a necessidade do menor. Ah, Então, por isso que algumas vezes os policiais chegam aqui preocupados, porque considera o percentual alto e a gente faz análise de todos os documentos, de contra-cheques, de extratos. A lei determina que os alimentos sejam fixados no valor bruto. Mas o policial, às vezes, tem um valor bruto, recebe bruto R$ 15.000, mas o líquido está lá em R$ 3.000. Então, isso também precisa ser levado em consideração. E qual é a fase que o policial é permitido que ele mostre que ele tem até um bruto lá no contra-cheque de 15, mas quando vai verificar o que efetivamente recebe, está recebendo 3. Qual é esse momento? Normalmente, a gente costuma fazer no momento de contestação, mas existe a possibilidade de fazer em agravo de instrumento. Que quando chega essa decisão liminar, a gente pode agravar do juiz singular, a gente agrava para o tribunal, dizendo, olha, foi fixado 30%, eu já vi fixar 40% aqui para policial. E aí a gente agrava para o tribunal, trazendo os fatos, as questões de que o policial não consegue Sobreviver. Né? sobreviver. O agravo, até porque nós estamos de maneira bem, como é que Simples, prática e direta. E explica pra gente um pouco o que é um agravo em relação a isso. Isso. Por que existe um agravo? Falando com uma linguagem mais neutra, o agravo é um recurso que a gente pode usar para tentar diminuir o valor desses alimentos provisórios. Porque os alimentos, eles só vão ser fixados, os alimentos definitivos, eles só vão ser fixados lá no final do processo. Então, pode acontecer do policial ter que pagar 40%, como eu já vi, até por anos. Perfeito. Até o juiz fixar na sentença que, fixei na sentença 20%. Eu posso conseguir isso antes. Posso fazer esse recurso lá para o tribunal e tentar diminuir. E aí, nesse recurso, você vai estar mostrando para o tribunal exatamente isso. Que ele não tem todo esse dinheiro, que apesar de ser aquilo, está comprometido e aí ele vai deixar não ter sobrevivência, isso, Exatamente, né? porque o que acontece? Principalmente nos casos dos policiais que têm filhos, que não são casados e têm filhos. A mulher coloca o CPF dele lá no portal da transparência. No portal da transparência, e aí só vem o valor líquido. Isso. O valor, na verdade, bruto. Isso. O líquido, os descontos, não consta lá. Então, até o juiz analisar toda essa situação, já fixou os provisórios. E aí é um cuidado. Por quê? Ele é notificado e intimado da decisão. E daquela decisão corre prazo. Então, para o agravo está correndo o prazo. Então, o policial recebeu a notificação e a citação a respeito de uma ação de alimentos que fixe alimento provisório, ele tem que tomar extremo cuidado, porque se ele não recorrer daquela decisão, aos 40%, que é o caso que a senhora citou, ele perdurará até o fim do julgamento. E aí, a doutora Isabela pegou esse caso, 40%, fez uma boa defesa, chegou lá no final, baixou para 10%. Não, isso aqui é 10%. Ah, beleza. Ele passou 2 anos pagando 40%. E ele não tem direito de receber o que pagou a diferença. Então, recebeu a citação, rapidamente procure a assessoria jurídica da CAB aqui, venha para a doutora Isabela possibilitar um recurso para reduzir a patamares adequados, para que durante o processo ele não fique... Seja mais justo, né? Seja mais justo. Não é isso? E depois de fixado e o policial trouxe, vamos colocar dentro de um prazo até razoável, que a gente torce muito para que ele faça, não deixe para a última hora, traga a documentação, vem, e como é que é? Depois que ele vem, como é que é a conversa com a senhora aqui e todo o desenrolar? Eu vou para o atendimento, a gente, normalmente, algumas situações eles já ligam antes. E aí, aqui presencialmente, a gente faz Um
um atendimento. A gente faz uma lista de documentos, né? A Perfeito, gente apresenta entrega para ele pro uma lista associado. de documentos que precisam trazer. Que normalmente é contra-cheque, extrato bancário, comprovante de aluguel, contrato de aluguel se tiver, conta de energia, Tem outros filhos. Qualquer coisa. se tem outros né? filhos, se constitui outra família. Traz essa documentação, a Que gente... comprove os gastos, é isso, né? Todos dele. os gastos. Perfeito. Todos os gastos. Traz a documentação e a gente prepara o agravo e protocola para o tribunal. Isso. Então, essa decisão é tomada por um tribunal que é superior ao juiz que fixou, né? Isso. Então, vai poder ser reformado. E a contestação, como é o procedimento aqui? Segue a mesma linha? Não, a contestação, enquanto no agravo a gente está discutindo percentual, né, alegando que o policial não tem a possibilidade de pagar o que se quer, na contestação a gente vai normalmente negar todos os fatos, né? A gente vai contestar todos os fatos, entende-se por negar para ficar mais fácil. Então, ali eu vou discutir fato, vou discutir direito, a gente vai trazer para essa contestação se aquela criança, aquele menor, realmente precisa daquele valor. Porque o que acontece? A gente precisa, quando a gente faz uma ação uma ação de alimentos, dentro dessa ação vai uma planilha de gastos, porque eu preciso comprovar para o juiz que aquele menor realmente está gastando aquele valor, né? O custo daquele menor é o valor do X. E há muito superfaturamento quando tem essas ações? Muitos. Então, eu questiono nessa contestação, por exemplo, eu gasto... existe a alegação de que há um gasto de R$2.000 com babá. E aí, quando vai se investigar, a gente percebe que o filho fica com a avó, ou fica com a mãe. Existe um gasto, mas é superfaturado. E aí, em contestação, a gente vai contestar todas as questões de fato e de direito. Perfeito. E dentro dessa contestação, isso vai gerar lá na frente até a instrução, né? Que aí ela, a mãe da criança ou a própria criança, vai ter que trazer provas de que aquilo é real, né? Então tem que haver uma boa contestação, uma boa estratégia, porque se não fizer agora, não dá para fazer depois, né? Se não fizer agora, o juiz pode entender que todos os fatos alegados são verdadeiros e condenar o genitor ao pagamento do que está pedindo lá na inicial. Perfeito. Depois sai a sentença e fixou, né? Vamos botar um caso fictício, mas que começou com 40, caiu para 10 na definitiva. Criança com 10 anos. Até quando na idade, chegou à maioridade, acaba o direito a alimentos? Em regra, quando o filho completa os 18 anos, há a possibilidade de pedir a exoneração. Certo. Existem as exceções, né? E uma das exceções é se o filho estiver estudando, essa idade ela aumenta para 24 anos. E tem a questão dos filhos que não podem, que têm algum problema de saúde, alguma incapacidade, não podem exercer qualquer atividade laboral. E essas, vamos colocar separadamente. Mas um 18 anos que não está estudando, né? Pode-se tentar fazer exoneração? Pode, deve-se. Deve-se tentar fazer exoneração. Precisa acionar o judiciário também. Assim como foi acionado o judiciário para fixar os alimentos, ele precisa provocar o juiz, dizer, olha, meu filho já tem 18 anos, não está estudando, ou ele trabalha. Então, só esse aspecto. Se tiver economia própria, então, já é causa de exclusão e de exoneração de alimentos? Não, infelizmente não. Existem casos aqui de filhos que estudam e trabalham, comprova que o que ele trabalha, o valor de remuneração que ele recebe não é o suficiente para custear os estudos, e aí o juiz determina que a pensão continue. Mas pode haver uma redução? Pode haver uma redução. Que é diferente, que é a revisão de alimentos, não a exoneração, é isso? É. Aí entra com a revisão. Esse caso específico de economia própria com estudo, aí vai ser analisado pela senhora, aí toma outra providência. É isso? Isso. Aí tem que trazer a documentação para a gente tomar as providências. Aí, em relação a maior de 18,
estudando, tá? Sem nenhuma necessidade especial, não tendo nenhuma alguma situação que justifique uma manutenção. Qual é o procedimento? Também é automático, com 24 ele já corta ou se não tomar providência continua? Não, tem que provocar o judiciário. Tem que trazer as documentos, tem que vir aqui a CAB, contar a história para a gente, para analisar a situação, mas fez 24 anos, já pode pedir a exoneração. E ação de exoneração. E casos em que houve algum problema ou uma modificação, né? Houve um casamento, houve um divórcio, criança pequena, fixou uns alimentos até consensual, às vezes, em 25%, só que constitui o genitor, o pai, o policial, constitui a nova família. Tem novos filhos. Existe alternativa para reduzir isso um pouco, para poder compatibilizar com essa nova condição? O judiciário tem entendido que a constituição de nova família e novos filhos não gera por si só diminuição de pensão, a revisão de pensão. Tem que estar atrelado outras situações. Eu tenho que comprovar efetivamente que a minha condição financeira mudou. Porque você concorda comigo que eu posso, quando eu fixei os alimentos do meu filho, eu era de uma patente. E agora eu sou de outra, eu constituí outra família, mas eu consigo abraçar tudo. Então, Perfeito. cada caso é analisado separadamente. Especificamente. Então, havendo isso, não é automático a revisão. Eu tenho que trazer elementos probatórios, provas de que, apesar de eu ter avançado economicamente, a minha condição atual diminuiu minha capacidade, é isso? Isso. Tem que comprovar a diminuição da capacidade financeira. Outra situação que também pode trazer a revisão dos alimentos é a necessidade do filho já não ser mais aquela lá do início. Vamos supor que houve uma fixação de alimentos, levando em consideração... Os 2.000 da babá. Ou levando em consideração algum problema de saúde, que não existe mais, levando em consideração que o filho já trabalha e nesse trabalho traz Parte da renda. Isso, ganha mais do que o pai, por exemplo. A gente já viu situações aqui. E aí esse valor pode diminuir. E se a capacidade financeira do genitor não for a mesma de quando os alimentos foram fixados, também existe a possibilidade de redução de alimentos. Pela revisão. Não é uma regra que a minha capacidade financeira diminuiu, então os alimentos podem ser diminuídos. Não é, mas existe a possibilidade. É uma das alternativas, né? Então, em relação aos alimentos, eu acho que ficou bem esclarecido. Uma outra temática que a gente estava conversando e a gente discute muito, né? É a questão do divórcio. Né? O divórcio é estatisticamente já bem elevado, o número de divórcios. E isso gera algumas problemáticas, né? Vamos começar aqui, vamos tratar aqui. Porque depois que extingue o vínculo, o affects, né, do sentimento, vai restar patrimônio. Né? Como é que é? No início é meu bem e no fim são meus bens. Isso é bem prático mesmo. Vamos tratar dos meus bens. Dentro dessa conjuntura, como são tratados, assim, quais são os principais problemas em relação à partilha, doutora Isabela, aqui? Os principais problemas que nós temos com relação à partilha é a ocultação de bem, que não é uma tarefa fácil, a gente ficar indo em busca de patrimônio no nome de um dos cônjuges. A questão financeira, eu percebo que a questão financeira é a principal causa de divórcio. Não são traições. Não são as traições, pasmem, não são. Quando a gente trabalha o divórcio, a gente já vai com o pensamento de que as pessoas estão emocionalmente, ou com ódio, ou com amor, ou com raiva, envolvidas. E isso dificulta toda a situação. Por exemplo, eu já deixei de fazer um acordo de divórcio por causa de um sofá. Por causa da partilha de um sofá dentro de casa. Então, as pessoas elas vão com muito sentimento.
Às vezes tem muito remorso, tem muita mágoa, aí vem com vem com uma conversa de que eu não quero deixar por menos, eu não quero deixar isso para ele, eu não quero deixar isso para ela, eu quero tudo, até as cuecas, né, costumam dizer. Então a maior situação que nós temos aqui de índice de divórcio é patrimonial. E esse litígio é difícil de trabalhar porque ele não é racional, né? É uma situação que tem um emocional muito elevado. Então, não é matemática. Não é matemática. Inclusive, tem um ano que nós estamos tentando acordo em um divórcio, né? E é um divórcio de grande proporção patrimonial, em que as partes alegam que o patrimônio foi constituído só por um, não foi por outro, né? E aí vem a questão do regime que você escolheu para casar, que é uma coisa que as pessoas precisam conversar muito antes do casamento. Porque, mais uma vez, elas estão sendo guiadas pela emoção, né? Então, começa aquele amor para a vida eterna, casamento vai durar para sempre, minha alma gêmea. Não, imagina, separação de bens para quê? A gente se ama, vai ficar junto para sempre. Aí... o que acontece também, que eu vejo, é que ninguém casa para se separar. Então, é uma discussão que tem que ter uma maturidade muito grande de conversa. Mas isso é de uma repercussão futura muito boa, de se conversar. Só que tem que ter maturidade. Eu acho que para casar, e o casamento é um misto de ato com contrato, é um ato, né, público ali do casamento e um contrato, porque ele tem a ver com patrimônio. Tem que haver essa discussão. E é bom traçar essa matéria, que eu gostaria até que você explicasse, Isabela, a diferença entre quais são os regimes de casamento, o que significa cada um e como é a prática e a normalidade. Nós temos 3 regimes. O de separação total de bens, o que é meu, o que é seu, é seu. O de comunhão parcial de bens, que engloba todo o patrimônio que o casal constituiu ali ao longo da união, do casamento. E existe o de comunhão universal de bens, que todos o patrimônio vai se comunicar. Antes... Inclusive o de antes, inclusive herança. Perfeito. Então... Nossa, herança também. Incrível. Tudo engloba. Então, eu sempre converso com os clientes, né? Doutor Maria, já atendemos pessoas prestes a casar, conversando sobre a situação de qual regime. Depende de qual é a realidade de convivência de vocês, né, do casal. Mas é um assunto que precisa ser conversado, que precisa ser entregue... De uma forma racional, né? De uma forma racional. E o que eu vejo também, assim, dentro desse contexto até do regime, a maturidade é muito importante, o diálogo, né? Você ter essa possibilidade de ter esse entendimento de quais são os regimes para fixar o que é melhor para ti. Que eu acho que o que tem que unir é o sentimento, não o patrimônio. Sim. E muito menos na separação, porque passaram tanto tempo juntos e aí gera só o ódio e briga, né? Eu acho que é bem complicado. E a gente tenta ao máximo aqui fazer acordos, né? A gente tenta trazer, eu já participei de várias tentativas de conciliação, que a conciliação não é retorno, né? O divórcio e o processo de divórcio é o único processo que só tem um resultado. Independente de quem vai ganhar a ação. Qual? Porque, assim, o divórcio. Porque ninguém pode ser condenado a permanecer casado. Sim. Então eu entro com o divórcio. Se eu ganho a ação, é divórcio. Se eu perco a ação, é divórcio. Entendi. Então, de qualquer forma, é uma ação que ela tem uma iminência de que vai acontecer uma situação definitiva. Só que você tem que ter maturidade da partilha. Então, assim, a doutora Isabela tenta, às vezes, trazer a consciência, mas que, igual ela falou, envolve sentimento e ódio, complicado. E aqui na CAB, a gente se dispõe a conversar com a outra parte, a trazer para cá, a gente leva para a sala de reunião, a gente conversa para tentar organizar da melhor maneira o divórcio. Sim. Porque tem uma coisa que eu aprendi com o doutor Mário, é que é melhor que os dois que ficaram casados há 40, a gente tem um divórcio aqui de 40, que ficaram casados há 40 anos. Eles resolverem do que o juiz resolveu. Porque se o juiz tiver que resolver, os dois vão ficar muito tristes ou um vai ficar muito triste. Então, aqui a gente está aberto sempre a trazer a outra parte, a conversar, a buscar o melhor
o melhor desfecho para o divórcio. E aqui a gente já conseguiu converter várias vezes em consensual. Sim. Porque quando é litigioso, necessariamente é judicial. Quando é consensual, podemos fazer no cartório. Então acaba que eu excluo várias despesas também para resolver uma coisa rápida, que no cartório é só a escritura. E o desgaste emocional. Eu converso sempre para o cliente, para o sócio, o quanto que você está disposto a ir com esse processo, porque é uma carga emocional muito pesada. Existe, quando há um divórcio, quando já há um processo, a pessoa já fica muito ansiosa. Imagina um divórcio que você está envolvendo questões sentimentais. Sim, né? é uma Você vida, fica todo às dia vezes, né? entrando lá no site para ver se tem andamento, se tem decisões. E decisões de divórcios litigiosos complexos demora muito tempo. Demora mais ou menos quanto tempo, doutora? Eu tenho visto 2, 3 anos e tem situações demais, né? Quando no decorrer do processo, o juiz pode determinar o divórcio. Só o divórcio, a cartinha lá, olha, você está divorciado. Mas a partilha dos bens, ele pode prolongar por anos. Agora eu tenho que entrar numa coisa aqui, que é uma dúvida de jornalista. Já aconteceu de vocês estarem aqui, chegou o casal, a gente vai divorciar, não sei o que, aí entra naquela coisa de, não, vamos tentar um acordo e tal, e de repente eles resolvem não divorciar mais? Já. Vários. Já? Eu tenho inúmeros processos, depois mandou mensagem, doutora, a gente conversou melhor e achamos melhor que não é o momento. Uns procuram depois de um ano, não, doutora, olha, a gente realmente quer divorciar, conversamos, outros não, estão aí, Estão têm juntos. filhos. E às vezes o que ocorre é que o diálogo está ruim. E quando você está próximo do fim, reabre o diálogo. E questões que passaram-se anos incomodando, que não foram ditas para não magoar, quando há o divórcio, há uma negociação de divórcio, são ditas. Então, era esse o problema? Tá, isso aí eu consigo resolver. Então, por vezes, trabalhamos também com a mediação aqui, né? De você tentar, porque às vezes são problemas pequenos, mas que geram uma consequência muito grave. Tentem sempre a consensual, porque vai ser menos traumático para o marido, para a mulher, para os cônjuges e principalmente para os filhos. Porque é o fim não só de um casamento, como de uma família. Isso. Naquele formato. Isso. Né? Não que vai deixar de ser pai, nem deixar de ser mãe, mas vão deixar de ser pai e mãe juntos. Vai ser, se quebra um formato, né? Quebra mas um continua-se. E aqui também nós temos alguns casos atípicos também, né, doutora Isabela? Pode contar alguns inusitados aí? Essa parte é a melhor, doutora Isabel. Casos de família agora aqui na CAB. Existem muitos, né? Assim, o que mais gera, que eu percebo que gera uma situação constrangedora é ir em audiência com a atual companheira, ir em audiência do divórcio Com a atual com a companheira. atual companheira ou com o atual companheiro, assim. Vocês orientam? Oi? Vocês orientam ou vocês acham que entra muito na intimidade? Então, uma vez eu fui... Querido, dá pra você não levar Uma vez a sua eu namorada? orientei, eu falei, olha, não muito precisa, traumático. Né? Não tem necessidade. Aí a nova companheira falou assim que ia, que não queria nem saber e tal. E hoje em dia eu prefiro que eles decidam, né? Porque para não parecer também que a gente está tomando um partido de determinada Mas situação. é preciso bom senso, né? Uma vez, inclusive, tivemos que sair escoltada do fórum. Meu Deus. Por causa da briga. E sobra para o advogado, porque a pessoa acha que o cliente e o advogado é uma pessoa só, são as mesmas pessoas. Assim. Fizeram os mesmos atos. Então... A pessoa foi com raiva de você. Fico com raiva. E quando nessa temática até de casamento também, alguns temas novos estão sendo trazidos, né, até pela evolução do direito, em relação a casamento, união estável de homem casado. Tem ocorrido, chegou aqui, existe isso? Existe isso? Tem aqui na CAB, a gente recebe declarações de união estável, onde a pessoa declara
lá no documento que é casado. E existem cartórios que fazem Essa fazem união esse mesmo, reconhecimento assim? dessa união. Sim. E com ambas, sabendo, ambas as esposas dele, do policial, sabendo? O que eu vejo? Normalmente a esposa não deve saber, né? Não Só deve a saber. namorada. Quando eu fiz a especialização em direito de família, isso foi muito questionado. E aí, na minha turma, tinha uma juíza que ela falou assim. Ela disse que ela tem muita resistência em reconhecer a união estável quando chega lá com esse tipo de situação. Porque o que a gente... Quando a pessoa está viva, às vezes não tem problema, eles vão se resolvendo. Mas quando falece, isso gera um embrolho patrimonial muito grande. Então, o que ela disse e o que eu vejo o judiciário aplicar é que chegou uma certidão de casamento daquele cidadão, daquela pessoa, e tem uma união estável para ser reconhecida, não reconhecem. Apesar do cartório, alguns Apesar estarem do fazendo. cartório, né? A alegação de que é um documento meramente declaratório. Perfeito. Inclusive, há situações Sem de pessoas efeitos, né? há situações de pessoas que declaram união estável e não convivem em união estável. Perfeito. É um mero Então, declarativo. Existe, e eu percebo Ou também... seja, aí essa mulher da união estável judicialmente não tem direito a nada num caso de morte, é isso, né? Principalmente se ela sabia... Da outra. Até porque tem que saber, porque está Tem que escrito que é saber. casado. Então, alegar e desconhecimento é complicado. Mas tem muita gente que engana, né, doutor Mário? Tem muita gente que fala que está separado, Só não tirou porque... saiu de casa, separou de corpos, não tem... E não vai tomando as decisões, né? Não vai resolvendo o que precisa resolver. E aí, essa mulher, não estou dizendo que o direito dela não vai ser reconhecido. No caso, se ela não souber. Só que até ser reconhecido, o caminho é longo. O caminho é longo. E a gente tem um tribunal que ele é muito conservador. Muito conservador. A gente quase... É muito difícil no judiciário o reconhecimento de união estável pós-mortem, por exemplo. Então, é muito tradicional. Diferente de outros estados. Mas nessas questões de família, eles são muito tradicionais. O TJDF, ele tem posicionamento diferente do Tribunal do Rio Grande do Sul, né? O Tribunal do Rio Grande do Sul é o mais flexível. Nossa, que loucura com uma sociedade tão tradicional como a do Rio Grande do Sul. Mas tem uma Devem haver uma muitos linha... casamentos e muitas uniões estáveis lá, né? Para serem criadas Tanto é que lá tem alguns reconhecimentos de união estável de homem casado, né? Mas também, doutor Mário, é preciso levar em consideração e trazer para a discussão que existem pessoas que são realmente enganadas. Existem pessoas que não sabem, que acreditam. E é preciso resguardar o direito dessa pessoa. Diferenciar isso, né? Mas é o que eu tô falando, assim, até... Só que para resguardar, ela vai ter que provar que ela não sabia, né? Aí tem uma diferença enorme, né? Porque não há o resguardo da amante. Isso. O que o judiciário já exclui é o seguinte: se você é amante, não tem direito. Não. O que está acontecendo é assim: o casado tem a mulher, ele não quer divorciar dela, mas constituiu uma nova família e tem uma nova relação aqui totalmente. Ele rompeu completamente o vínculo matrimonial. Não jurídico. Com a esposa. Fático. Tá. Fático. Ele não é mais marido daquela mulher. Faticamente. Tá. Juridicamente ele continua, mas faticamente não. Quando ele consegue provar, o que é dificílimo, que isso ocorreu, há o resguardo. Quando não, não. Entendi. Porque imagina você, um milionário separado da esposa com quem ele casou, certidão de casamento, separado de corpos. Só não quis fazer um divórcio, E pra né? mulher, tá tudo bem, a gente tá separado. E ele começa uma união estável com outra pessoa. Imagina esse milionário quando morrer. Uma pessoa vai brigar dizendo que, olha, eu era casada com ele, tá aqui. Outra vai brigar dizendo, não, mas ele tinha união estável comigo. Mesmo a outra esposa, a segunda esposa, sabendo
que ele era casado, mas que separado de corpos. Teve uma situação aqui de um policial que nós atendemos a genitora, em que ele era separado, em que o pai dele era separado judicialmente da mãe, mas ela recebia uma pensão. Ele era de alguma força militar. Só que ele tinha união estável com uma outra pessoa. Separado judicialmente, união estável com uma outra pessoa. E quando ele faleceu, ele não estava com nenhuma das duas. Então, quem brigou pela pensão dele? As duas. Claro. Quem ficou? A casada, mesmo separado judicialmente. Olha Ela não era só. divorciada. Porque tinham os alimentos fixados, né? Já tinha os alimentos fixados. Então, isso é muito variável, muito caso a caso, mas isso é bom trazer só porque há uma diversidade de assuntos aqui. A gente tem, salvo engano, a minha última a contagem tinha mais de 400 processos aqui envolvendo direito de família. Então, a gente vai ver aqui até inúmeros bem atípicos, inclusive famílias atípicas nós temos também, né? Então, acaba que engloba, né? Dentro até da questão do divórcio e da partilha de bens, em relação a alguma outra matéria que a senhora quer trazer, alguma coisa? Existe a questão dentro do divórcio pode ser discutido os alimentos para um dos cônjuges, né? A mulher também pode pagar para o homem? Eu achava que era Pode. só o homem que pagava para a mulher. Não? Pode, mas aí tem um contexto histórico de que quando foi fixado quando foi determinado os alimentos para os cônjuges, né, que era a cônjuge à época, lá na época do desquite, antes de 1977, era obrigatório, porque a realidade da mulher era outra. A mulher era criada e educada para servir o lar. Isso. Então, quando aquela mulher terminava aquele relacionamento, quando ele Desquitada. extinguia, ela não tinha nada. Mesmo com o divórcio, lá em 77, a obrigação de prestar os alimentos era obrigatória. Perdurava mesmo depois do divórcio. Porque o que é curioso dessa parte é assim, com o divórcio, aquela mulher e aquele homem, ele não tem mais vínculo. Porque filho vai ser filho o resto da vida. Né? Pai é pai o resto da vida, mãe é mãe. Mas marido e mulher, uma vez rompido o vínculo do divórcio, acabou. Ele não tem obrigação. E aí, na lei de divórcio, na época, reconhecia essa necessidade da mulher, que ela é criada, ela criar uma dependência ali pro resto da vida. Era pro resto da vida. E como é que aquela mulher, com 60 anos de idade, nunca se qualificou, ela é divorciada, rompe, porque ela não tem mais pai para sustentá-la, rompo o único meio financeiro dela e agora te vira porque tu não tem mais vínculo com ela. Não, reconhecia-se naquela época, né? Mas agora hoje já em dia houve as coisas mudaram, né? Hoje, os alimentos para cônjuge é exceção. O judiciário não tem mais entendido pela obrigatoriedade, porque a realidade mudou, né? As mulheres trabalham, têm isonomia, têm liberdade financeira. Aí, muitas pessoas questionam, mas eu trabalhei e saí do emprego para cuidar do meu filho, para cuidar dos filhos. A gente vê muito essas questões quando o marido tem um poder aquisitivo maior. Não, olha, ao invés de pagar babá, a gente fica aqui, você fica cuidando e os anos vão passando. E aquela mulher, ela não consegue voltar ao mercado de trabalho. Não consegue entrar no mercado de trabalho. Tem uma pesquisa lá na Inglaterra que eles informam lá, eles atestam lá que a mulher, quando deixa o trabalho para se dedicar ao lar, ela demora 10 anos para se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho. Então, assim, é desproporcional. Mas, mesmo assim, o judiciário tem entendido que, nesses casos, quando a mulher deixa o lar para cuidar dos filhos, do marido, para que ele tenha subir, para que ele possa subir na carreira, profissional, né? Ela pode ser que ela tenha os alimentos, mas é por tempo determinado. Entendi. Então, fixam uns alimentos temporários para que ela consiga se recolocar e retornar. Então, eu posso dizer hoje que a regra
é que com o divórcio extingue a obrigação de alimentos? Sim. Essa é a regra hoje. Tá? Então, os que estão pagando ainda e queiram, tem que entrar com o quê? Qual é a medida judicial para aqueles que estão nessa situação e querem tirar? Precisa entrar com a exoneração dos alimentos também. Também não é automático. Não é automático. Precisa dizer lá, provocar o juiz. E essa matéria ela tem ido até o STF. Porque há um entendimento de alguns juízes de que foi fixado, não determinou tempo, então é por tempo indeterminado. O STJ diz que não é bem assim. Que se ficar comprovado que ajudou financeiramente, significativamente, durante 2 décadas, por exemplo, e a pessoa não se recolocou no mercado de trabalho, pode exonerar. Claro que aqui a gente não está falando das pessoas que se divorciaram com 60 anos, com 70 anos, não vai se recolocar nunca. Uhum. Mas das demais, é analisado o caso a caso. Então é possível, com a ação de exoneração, conseguir a exclusão desse alimento fixado para ex-cônjuge. Sim, é possível. Aí é preciso analisar o tempo que ficou pagando, né? E o porquê que a pessoa não se recolocou no trabalho. Bom, Mário, o que eu pude perceber hoje aqui na nossa conversa com a doutora Isabela é que mudou a temática, né? A gente estava falando muito de crime, do direito ali, como que o policial pode trabalhar de uma forma segura e tal, mas aí a gente está falando de relacionamentos entre pessoas, né? E de muita emoção, não é isso? Sim. Essa temática, ela tira o uniforme. Isso. Né? A gente humaniza, que estão seres humanos que estão passando, às vezes, por um problema familiar. E essa matéria aqui, ela é muito cuidada. Eu tenho uma atenção e a gente pede para sempre um cuidado muito grande, porque isso afeta tudo. Quando há a extinção de um casamento, a extinção de uma relação, ou o fim de uma família, ou uma briga familiar, isso afeta muito o homem e a mulher policial. Então a gente tem um cuidado extremo, a gente tem aqui na CAB o CAB Saúde Mental, que nos auxilia muito. Então, às vezes, vem para um atendimento jurídico e acaba sendo encaminhado para um atendimento psicológico, que precisa de um apoio. Então, essa matéria e a matéria de família, por exemplo, é uma que a vara, e na sala de audiência, doutora Isabela, é fechada. Ela não é uma audiência pública, ela é uma audiência reservada. Então, assim, é a única exceção da publicidade como regra no judiciário. É fechado, é segredo de justiça. Só pessoas das partes ali participam, porque ela tem a ver com o ser humano, sensível, com assuntos muito delicados. Então, eu parabenizo a doutora Isabela pela atuação aqui. Eu sempre vejo a atuação dela muito humana, muito atenciosa com o policial. Então, eu parabenizo. É um ramo que a gente foi direcionando muito por um aspecto um pouco mais cuidadoso para se ter com o atendimento, né? Então eu parabenizo porque ela é assim. E deixar aqui as suas considerações finais para, né, deixar o associado CAB, a associada CAB inteiramente aberto a vir conhecer esse serviço aqui, né? Por favor. Foi um prazer estar aqui, esclarecer os pontos que a gente entende que gera conflitos, geram questionamentos, né? E quero dizer para o sócio que nós estamos aqui plenamente capacitados para recebê-los e principalmente com sigilo e discrição, que é o que essas situações elas pedem, né? Então, é isso. Ok. Muito obrigado, Isabela. Nada. Muito obrigada. De nada. Até a próxima, Tá bom, né? até a próxima. Então...